Olha aqui, vamos falar de uma separação que pegou todo mundo desprevenido hoje, que foi o fim de romance, não é? De uma história de amor de vários anos aí, da atriz Viviane Araújo e do jogador o Radamés, né? É uma coisa que ela não quis falar, ela simplesmente colocou no Instagram dela o The End, né? Numa tarja preta, e falou que valeu enquanto durou, mas ela não explicou. Aí o pessoal não sabia se ela tinha abandonado o Salgueiro, se ela não ia mais fazer novela, se ela deixou a peça de teatro do Aguinaldo Silva que ela está fazendo aqui em São Paulo, ou se era realmente o fim do romance. Só nos comentários ela respondeu a um internauta que perguntou: é separação? Ela escreveu sim, mas nada, né? Hoje, inclusive, a Viviane estaria aqui no nosso programa, mas aí desmarcou a nossa entrevista em função de uma peruca que teria que ser arrumada no Rio de Janeiro, peruca da peça, mas a gente entende, sabe que não é isso, né? Sabe que é em função do abalo do término, de não querer dar entrevista a respeito, porque é claro que a nossa função seria perguntar sobre isso, ainda mais hoje que ela deixou o recado de final de romance, não é? Mas aí ela vem um outro dia, quando já tiver passado esse momento mais delicado dessa história. Complicado, né? Eu já estranhei quando o Radamés não foi à estreia do espetáculo dela, Lili Carabina, aqui em São Paulo. Ele não esteve lá. E aí falaram: poxa, por que o Radamés não veio te prestigiar? Eu falei: é por conta da distância. E aí ela também já tinha falado sobre essa questão. A distância atrapalha o relacionamento? Falou que não, estava tudo tranquilo, estava tudo bem. Aí hoje vem a notícia logo pela manhã com essa história de fim aí. Conversei com alguns amigos, muitos não acreditam numa suposta traição. Outros acreditam. Então, por enquanto, não sabemos de nada, né? Nada concreto. Necessariamente não acabam por causa de traição. Às vezes é um desgaste mesmo, né? Eu acredito. Que, 10 anos. Olha, eu não entendi nada, porque faz o quê? 2 anos que o Radamés pediu a Vivi em casamento diante do Brasil inteiro, lá no programa do Faustão. Depois não tinha ficado acertado que eles iriam se casar, acho que o ano passado, em outubro do ano passado, com cobertura ao vivo do Domingão do Faustão. Tudo pago? Tudo pago pelo programa, estava tudo acertado e nunca aconteceu. E os fãs perguntando e perguntando: não, agora não dá, agora não dá, agora não dá, e a distância é isso, aquilo, acabou não dando realmente. E talvez, sabe, essa história de distância não fosse apenas uma desculpa. É complicado conviver assim, viver assim uma história a dois, né? De repente, com o tempo, a distância acaba pesando, acaba separando, porque a vida de um vai acontecendo de um lado, a vida do outro vai acontecendo de um lado. Você consegue manter o romance, eles conseguiram durante um bom tempo, mas transformar isso num casamento, tem hora que você fala: não dá, pra quê, né? Era mais a dela que estava acontecendo e ele não estava participando dos momentos alegres da vida dela. Exatamente, da distância, né? E aí, porque realmente a vida vai tomando rumo. A vida não para, a gente para, a vida não, né? Aí é complicado. O que você acha? Eu acho que é a distância mesmo. Chega uma hora que o relacionamento, quando é longe, entendeu? Eu até respeito as pessoas que falam assim: não, é bom morar em casa separada. Ah, isso eu também acho. Eu adoro essa ideia. Isso, não precisa. Você casar e morar em casa separada. Quartos separados ainda, sabe, às vezes tem alguém que ronca mais forte, aquela coisa, né? Aí tudo certo. Eu já não gosto de quarto separado, tá vendo? Tá vendo? Cada um se tiver em casa, se tiver em casa, desculpe, mas vai ficar lá. E aí, a Viviane Araújo, gente, por que não foram 2, 3 ou 5 anos? Foi uma união de muito tempo. Chega uma hora que você fala assim: quanto tempo? 10 anos. Nossa, gente, foi um casamento. Eu tenho e não tenho, né? Porque ao mesmo tempo que a Viviane Araújo fica em São Paulo, ou fica no Rio, morando, mas tendo suas atividades artísticas também em São Paulo, porque antes ela fez uma peça no Teatro Itália. Aí você fala assim: pô, cara, eu já tô sozinha em São Paulo, mas eu no Rio também já tava sozinha. Às vezes dá um... E aí, o que eu faço? Será que eu tenho essa pessoa do meu lado ou essa pessoa não está do meu lado? Talvez ele sentisse assim lá também, né? Então é complicado mesmo. Porque a gente não sabe quem colocou um ponto final na relação. Ou se foram os dois mesmo, né? Tô falando que foi ela. Chegando, é mesmo. Todo mundo falando que foi a Viviane. Por outro lado, o Radamés queria ter filhos. E a Viviane falou: não é o momento. Será que essa questão de
paternidade Que ela, teria é outra coisa que ela enrola. criado uma... Ela enrola assim, no impasse. sentido de que ela vai adiando, e dá para entender também, né? Ela trabalha com a imagem, teatro, com novela. o corpo, Não com o carnaval. Agora a carreira de atriz decolou como ela merecia já que decolasse mesmo. Então fica complicado. Um filho nesse momento pode truncar todo um caminho que ela batalhou muito para conseguir. É uma dura escolha feminina, mas ela existe. Há momentos da vida que exigem mesmo essa escolha. Você vai engravidar e vai ter seu filho, você vai seguir no pique em que está a carreira agora. Ou seja, não é fácil para ninguém, né? Não é fácil. Assim, vamos ter que aguardar os próximos capítulos dessa novela, porque ainda tem alguma dúvida no ar. Porque pode ter uma reconciliação. Ela fez essa publicação, fez esse desabafo, mas até então ninguém falou claramente sobre o motivo, o fim, né? Olha o que ela escreveu. Para os meus fãs que sempre torceram por mim e pela minha felicidade, chega ao fim mais um ciclo em minha vida. Foi bom enquanto durou, vida que segue. É bem isso, realmente. Nossa, 10 anos valeu enquanto durou mesmo. Você não fica tantos anos com uma pessoa, né? Pelo menos nas últimas décadas. Antes você passava a vida com uma pessoa que já não tinha mais nada a ver com você. Toca carregar aquela trolha de marido porque casou e até que a morte separe. Graças a Deus as coisas mudaram, né? Então, fica quando quer ficar realmente. E para colocar mais alguns pontos de interrogação no meio dessa história... E que vai complicar mais? Eu acho que vai longe ainda. Porque assim, eu acho que esse término foi pessoalmente, porque o Radamés está em São mas Paulo. Tem que ser pessoalmente, né, porque às vezes você fala assim, não, vamos terminar, e deve ter acontecido também nessas horas, porque assim, aí você fala, pô, ele joga no Boa Nova Esporte Clube, tudo certo, aquela coisa toda, mas... ele não costuma vir a São Paulo. Então, ontem ele estava em São Paulo. Assim como a Viviane Araújo, ontem estava em São Paulo. Né? Com a peça. Então, eles devem ter conversado e hoje cedo ela fez a postagem, certo? Pois é. Pois E o negócio da peruca? Pois é. A história da peruca é aqui em São Paulo, viu? É aqui em São Paulo? Por quê? Ela fez... as perucas para o espetáculo, ela fez a prova das perucas aqui. Então, se ela falou que mandou peruca para o Rio para arrumar lá, não tem a e quem fez foi o Lully, que faz perucas aqui em São Paulo. Ele é ótimo. Então, e aí agora essa desculpa aí, acho que não rolou não. Não, acho que foi só para realmente não precisar dar nenhuma entrevista em relação a isso. E foi bom, Vivi, a gente lamenta, te espera um outro dia, claro, mas se viesse hoje, não ia ter jeito de não perguntar. Então... se foi melhor assim para você, pra gente tá tudo certo, tá? Beijo grande, força aí e vida que segue realmente, como você falou. Um beijo. Vamos falar do Neymar. É verdade, é engraçado. Olha, vamos falar do Neymar. E o Neymar aportou em São Paulo neste final de semana, Sônia Abrão. Pois é, o craque, né? Agora o jogador mais rico do mundo e mais bem pago do mundo, aportou em São Paulo. E ele foi festejar junto com os amigos dele o show do Jeito Moleque aqui em São Paulo. Olha só o vídeo, olha o Neymar no pandeiro. Neymar no pandeiro, olha lá. E ele foi lá dar uma força aí pro Jeito Moleque, que tá com um novo vocalista agora, né? Então, assim, ele aproveitou, daí ele disse que ele saiu da casa de shows, onde foi o show do grupo de samba, e foi direto pro Guarujá. Só que o craque foi acompanhado. E aí foi acompanhado, enfim, mas ninguém sabe exatamente quem é, né? A moça com quem ele foi acompanhado. Então, assim, ele foi acompanhado, ele foi passear. Foi a Bruna Marquezine? Não foi a Bruna Marquezine. Não foi. Então, é justamente isso. Ninguém fotografou, ninguém falou, mas que ele saiu acompanhado, mas, enfim. Foi direto pro Guarujá passar o final de semana ensolarado, dentro do iate, feliz da vida. Eu tô começando a achar que daqui a pouco o Neymar vai casar com o David Brasil. Os dois vivem tão juntos. Olha lá, ó. E o David Brasil de bobo não tem nada, né, David? Olha só. Ele aproveitando. O PIB brasileiro está reunido nesse ano. É verdade, olha. É verdade.
Um beijo aí pro David Brasil, enfim, toda essa turma. Claro, E olha, Sônia Abrão, uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi? um ex-integrante do Trem da Alegria, o Juninho Bill. Vocês lembram do Juninho Bill, né? Vocês lembram, né, Thiago? Claro. Ele foi da... Pois é. Eba! Olha só! Viva o Trem da Alegria! Aí olha só o que aconteceu. O quê? Ele foi fazer uma participação especial no show do Luciano Nassim, que era o vocalista do Trem da Alegria. E disse que o show estava indo super bem aqui no Clube Pinheiros, em São Paulo. De repente, durante o show, eles cantaram música do Legião Urbana, cantaram outras canções, enfim. E disse que de repente o Juninho Bill começou a xingar toda a plateia. Como assim? Vocês são os pi, porque vão tudo a pi. E aí ninguém entendeu nada. Diz que foi daí pra pior. Viu? Pois é, hoje ele é produtor, né? Hoje, inclusive, ele trabalha no SBT, é um dos produtores do programa do De Noite, com o Danilo Gentili, e ele foi exatamente, disse que fez isso. Ele saiu agredindo com palavras, vamos dizer assim, a plateia que foi lá aproveitar, xingando todo mundo. Não se explicou hoje, não se pediu explicou, desculpas, não falou absolutamente não postou nada. Simplesmente Nossa, ele chegou e começou. Porque vocês são uns bandos de pá, vocês são de pi, e aí diz que vocês são os brasileiros, não sei o que, de pá. Eu não entendi, sabe? Eu sinceramente não entendi. Mas o Thiago tem uma história dele que você viu uma vez no SBT, parece. Eu fui gravar, boa, Felipe, eu fui gravar na porta do SBT, era pro Muito Show ainda. E aí ele passou atrás, mostrou o dedo assim, eu tava entrevistando, e ele passou atrás e mostrou o dedo assim, olha, tal, não sei o quê. Volta. Aí eu falei assim, É um rebelde sem calça. Pra quê? Isso. Pra quê? Que foi isso, Então né? assim, não duvido do que o Felipe tá falando.